Atenção você, membro da Igreja Batista Maranata, você visitante que nos assiste, eu sou o pastor Sacha, um dos pastores da Igreja Batista Maranata. Nós estamos em dias um tanto quanto diferentes e nós vamos fazer meio dessa live aqui no Facebook, apenas para trazer algumas informações, encorajar os irmãos e tentar de alguma maneira suprir esse intervalo que está sendo criado, esse distanciamento físico, geográfico que todos nós temos sentido e obviamente sentido muita falta da proximidade física, da proximidade pessoal. Bom, tudo muito novo. As autoridades, como você tem acompanhado, está tentando ainda dar diretrizes, o povo ainda um pouco relutante, tem diversas opiniões no ar. Mas é importante nós olharmos para os órgãos competentes, confiar que Deus os estabeleceu e fazermos a nossa parte. Isso não significa que nós não podemos nos encorajar, obviamente, e nós vamos tentar fazer porque nesse momento da história nós temos diversas ferramentas para isso. Por exemplo, a internet, por exemplo, o Facebook, redes sociais. Bom, deixa eu repetir uma palavra que eu dei em dois momentos distintos para a igreja, tanto no Retiro de Mulheres, se você esteve lá recentemente, quanto também no domingo à noite, sobre o que significa confiar no Senhor neste momento diferente que nós nos encontramos. Salmo 127, versículo 1 diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto não diz que o Senhor edifica a casa, então ninguém trabalha. E o texto também não diz que o Senhor guarda, então ninguém vigia. O texto coloca para nós duas verdades que andam juntos na Escritura, que é tanto o agir do Senhor quanto a responsabilidade nossa. O Senhor usa a nossa responsabilidade. É o Senhor que vai guardar todos os seus, é o Senhor quem vai guardar todos nós, neste momento distinto que nós estamos, único na história. Mas nós temos uma responsabilidade. E talvez a nossa responsabilidade da grande maioria hoje é simplesmente ficar em casa. Ficar em casa e atender o clamor das nossas autoridades, dos órgãos competentes. É óbvio que isso não se aplica a todos. Alguns profissionais da saúde, profissionais da segurança vão ter a sua rotina de trabalho, mas pelo que nós estamos entendendo e aprendendo junto com todos aqueles que estão enfrentando a novidade desse vírus, é que nós temos que reduzir nossa mobilidade. Reduzindo o tempo, o jeito que está alastrando esse vírus todo. E isso é a nossa responsabilidade agora. Nós vamos confiar no Senhor, nós vamos confiar naquele que guarda e nós vamos fazer a nossa parte. Agora tem um aspecto interessante sobre esse amor ao próximo, que isso não é novo na Escritura. Nós olhamos para João, capítulo 13, os discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor, nós vemos para o 1 João, nós amamos porque ele nos amou primeiro, mas isso não é novidade em lugar nenhum na Escritura, e eu quero olhar com você uma passagem um tanto quanto inusitada, que nos mostra a importância dessa consideração de amor ao próximo. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 21, se você tem uma Bíblia aí com você, ou abra aí uma janela diferente no seu celular, Êxodo capítulo 21, versículos 28 e 29. O contexto aqui é quando o povo de Israel está recebendo do Senhor a lei. A lei que depois a gente descobre que ela se resume a dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Se nós olharmos para a lei do Senhor, nós conseguimos reduzi-las em duas grandes categorias: amar a Deus e amar o próximo. Ela sempre está relacionada com, nós vamos amar a Deus, isso é o que nós fazemos porque amamos a Deus, e isso está relacionado com amor ao próximo. E obviamente as duas andam juntas, você não pode cumprir um outro sem descumprir o outro. Cumprir um, descumprindo o outro, você desvalida o negócio. Êxodo capítulo 21, versículo 28 diz o seguinte: Se algum boi chifrar o homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Numa sociedade baseada em agropecuária, em que as pessoas tinham seu boi, e se o seu boi em particular chifrasse alguém e essa pessoa viesse a morrer, o boi era apedrejado, não era possível fazer um churrasco daquele boi, e o dono era absolvido. Foi o boi que chifrou.
Mas a situação muda um pouco quando o dono do boi sabia que o boi era um chifrador. Então leia comigo o versículo 29. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. A situação aqui é diferente. Esse boi, que o dono já sabia que era um chifrador, ele saiu, chifrou pessoas, pessoas morreram. Agora o boi é apedrejado e o dono do boi é apedrejado. Então o que nós podemos tirar disso daqui? A palavra de Deus coloca em grande valor o amor ao próximo. E uma das maneiras de amarmos o próximo é, sabendo dos riscos que nós podemos incorrer sobre alguém, é de restringi-lo. O dono do boi chifrador deveria amarrá-lo e não deixá-lo solto para que ele ferisse e viesse a matar alguém. Irmãos, visitantes, amigos que nos assistem, nós temos uma enorme responsabilidade agora. É hora de refrear muitas das nossas atitudes e demonstrações de afeto que porventura eram comuns em época de não coronavírus e restringi-lo por amor ao próximo. Esse é um valor que nós devemos proteger como comunidade cristã e infelizmente muitos líderes não têm acatado isso. É hora agora de exercermos nossa fé e nossa confiança no Senhor, fazendo nossa parte, amando o próximo e sabendo, tem um boi chifrador por aí. Só que ao contrário deste, num contexto de uma sociedade agropecuária, nós não o vemos. Então é hora de restringir contato, é hora de acatar o que dizem as sociedades, nos prepararmos, porque nós estamos enfrentando algo difícil, algo desconhecido. Talvez algumas das medidas venham se mostrar inúteis no futuro, mas hoje nós não sabemos e temos que operar com as informações que temos. Então nós vamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor que Ele usa até os nossos erros, usa até os nossos equívocos, mas sabendo da nossa responsabilidade hoje. E eu quero encerrar esse pequeno tempo lendo com você mais uma passagem que talvez já tenha sido comum, até lida por muitos de vocês, pelo menos no nosso contexto Igreja Batista Maranata, nós já temos mencionado em alguns desses contatos iniciais, que é Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. Filipenses 4, 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Essa passagem não está isolada e ela não é apresentada no vácuo, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo escreve, e uma das razões pelas quais ele escreve para os filipenses é de ressaltar a parceria que ele encontrou com esses irmãos no Evangelho. Irmãos, nós somos parceiros do Evangelho, nós somos uma comunidade redimida por Jesus Cristo e agora cabe a nós a proclamação do Evangelho. Nesse contexto de parceria, alguns entram em desavenças, como foi o caso de Evódia e Sintique. E depois de recomendar que elas pensassem concordemente no Senhor e que cabe a nós agora cristãos, crentes em Cristo, pensar concordemente no Senhor, Ele nos chama a viver uma vida não marcada por ansiedade, mas uma vida em que colocará todas as suas petições diante do Senhor. Irmãos, simplesmente dizer não fique ansioso, não fique ansioso, não fique ansioso, você vai ficar ansioso. Mas a palavra de Deus nos chama também a orar, a colocar essa situação agora delicada nas mãos do Senhor, sabendo que Jesus Cristo é o nosso Redentor, sabendo que Ele viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver, morreu a morte que eu e você deveríamos morrer, Ele está vivo, Ele vai voltar. Coronavírus não é o fim. Coronavírus não é o fim. Então nós vamos exercitar os nossos pedidos de oração diante do Senhor. Colocar diante dele nossas ansiedades. Nós tememos pelos nossos filhos. Nós tememos pelos nossos pais, avós. Nós tememos pela nossa própria saúde. Vamos ser francos e reconhecer, nós estamos ansiosos. Ansiamos pelos nossos empregos,
pelos nossos trabalhos, finanças, o impacto que isso vai ter na nossa economia. Nós não conseguimos dimensionar isso no contexto global, no contexto nacional e regional. O Senhor sabe todas as coisas. E nós vamos diante dele e colocar isso em oração. Não roer as unhas de ansiedade, mas lavar as mãos com sabão, juntar as mãos em oração e nós vamos orar. E nós vamos fazer o exercício constante de pensar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que tem algum valor. E aí, na prática disso, e nós vamos descobrir e aprender muito ao longo desse tempo o que significa amar o próximo, o que significa comunhão numa época de distanciamento social. Nós vamos aprender, nós vamos praticar, e aí sim nós vamos experimentar a paz que excede todo o entendimento, de acordo com o versículo 9. O que nós aprendemos, o que nós recebemos, o que nós ouvimos, o que vimos nele, nós vamos praticar. E o Deus da paz será conosco. Deus está conosco. Mas por vezes deixamos de desfrutar a bênção da presença de Deus porque nós estamos com a mente dividida. Isso é ansiedade, uma mente dividida. Eu preciso desse encorajamento, você precisa desse encorajamento. E agora é hora de nós nos unirmos em oração, de animarmos uns aos outros. Se você é da Igreja Batista Maranata, o nosso desafio para você é que você ligue para 2 pessoas por dia, 2 membros da igreja por dia. Tente girar, tente ligar para membros diferentes. E simplesmente, eu liguei para orar com você, eu quero ler um texto bíblico com você e orar com você. Coisa de 5 minutos. Porque nós estamos prestes a experimentar outras epidemias também. Ansiedade e solidão. E para todas elas, Jesus é a solução. Então, meus irmãos, nós temos uma tarefa pela frente. Nós vamos aprender a ser igreja, nós vamos aprender a crescer como igreja, num contexto difícil, para muitos de nós, a maioria esmagadora de nós, sem precedentes, sem algo semelhante, mas nós vamos aprender isso com Jesus. E aí, meus irmãos, ser e fazer discípulos continua a nossa missão. Mudou o contexto, e muito rápido. Na live de amanhã eu pretendo refletir um pouco com os irmãos essa súbita e repentina mudança de curso da história, que não é incomum na Escritura, tanto para pior quanto para melhor. E nós vamos continuar crendo num Deus que pode, num estalar de dedos, mudar toda essa bagunça que foi criada por um pequeno e invisível vírus. Deus abençoe você. Lembre-se, agora é o momento de olharmos para a palavra de Deus, mantermos nossos olhos fixos em Cristo Jesus e sabemos que a esperança vem do alto, de que a nossa esperança não é o álcool gel, não é o sabão, ainda que tomemos todas as medidas, mas é o Senhor quem nos guarda. Deus abençoe ricamente você. Vamos seguir juntos em oração. Jesus Cristo é maior que tudo. Graças a Deus por isso. Deus abençoe.